Bom, então hoje é um evento especial, porque nós estamos tendo uma aula inaugural e junto a comemoração do Dia do Psicólogo, né, que foi no dia 27 de agosto, e enfim, né, então acho que é um momento bem especial para nós, para nossa classe. E a gente convidou então a nossa docente, a Valderez Figueira Time, né, que é a nossa docente supervisora do IPSE, né, e dá aula, né, de técnica em adolescência, né. Nós achamos que nada melhor ninguém melhor que ela para nos trazer, né, as ideias, enfim, falar sobre a adolescência, como, né, o tratamento dos adolescentes, que então é uma pessoa da nossa casa, né, para nos trazer, para a gente poder conversar sobre esse assunto. A Valdeir é psicóloga, psicoterapeuta, especialista em psicologia escolar e psicologia clínica pelo CFP, e especialista em dinâmica de grupo pela SBDG e a docente supervisora do IPSE, como eu já falei. Então, a gente combinou, a Valdereza, assim, que ela vai, vai dar as primeiras ideias, assim, né? E se caso alguém quiser conversar no meio, a gente pode ir parando, né, Valdereza? Vai Ó, dar uma primeira fala, assim, depois a gente vai vendo o grupo vai se portando, enfim, a gente pode abrir para discussão no meio também, né? Então, tudo contigo, Valdez. então tá. Boa noite. Acho que a primeira coisa, né, Anny, quando tu me convida, tu e a Soraya, mesmo sendo da casa, né, eu fiquei pensando, que excelente oportunidade, né, especialmente que o dia do psicólogo, né, e aí eu fui fazer uma retomada da trajetória, né, 39 anos é tempo. E enfim, é toda a minha caminhada, especialmente na psicologia clínica, né? E vendo, acompanhando todas as mudanças que foram acontecendo, né? Tanto no âmbito das patologias, né? A própria sociedade, as patologias, né? A intervenção, enfim, com os adolescentes, com os pacientes em geral, né? Então, foi um bom momento. Tá? E à medida, pessoal, como é que eu pensei em organizar hoje? Vou conversar um pouco com vocês sobre a sociedade atual, né, a própria adolescência, quais são as manifestações, né, que vai percorrendo, né, vários âmbitos, e depois a questão do próprio atendimento, tá? Por isso que eu disse para a Anne, vamos indo, né, um pouco mais, alguém quer trazer alguma coisa, a gente para e aí conversa um pouco sobre, tá? Bom, então, e à medida que eu fui fazendo, né, buscando, eu encontrei alguns relatos, né, e aí aquelas coisas de antigamente, né, quem é novinho, que a gente relatava tudo à mão, né, então, infinitos relatos de atendimentos e, né, e supervisão e observação de supervisão, tudo mais, e aí eu fui vendo, assim, quais eram os motivos de procura, né? Lá, sei lá, na década de 90, início dos anos 2000, que tipo de procura, qual era a demanda, tá? E aí eu vou trazer para vocês duas situações pontuais daquela época e duas do momento atual, tá? Então, Eduardo, 17 anos, chega para tratamento com queixa de não parar em casa, tá? Rouba o carro dos pais e se mete em confusão e brigas, tá? Flávia, 14 anos, vem para tratamento, pois saiu à noite para encontrar o namorado, dizendo para os pais que iria na casa de uma amiga. Tá? Então, se a gente vai ver um pouquinho da essência dessa busca, está falando da nossa sociedade, uma característica mais repressiva, né? E, portanto, os autores têm falado que é da patologia do conflito, né? Eles iam fazer um enfrentamento, né? Com todas com as leis, com o que era colocado, tá? Bom, atualmente, João chega para tratamento com 14 anos, cuja queixa dos pais e da escola é que ele não se interessa pelos estudos, nem por amigos, nem por namorada, somente deseja jogar videogame, tá? Praticamente não sai de casa.
Os pais de Roberta solicitam a avaliação, pois sua filha, com 13 anos, andou se expondo nas redes sociais com nudes, e diz para eles, né, que sente atração sexual por meninas, e eles não sabiam o que fazer. Tá? Então, se a gente vai pegar essas duas queixas, né? Então, está falando mais de uma característica de uma sociedade liberal, né? Aonde a patologia que vai se apresentar mais é dos laços, dos limites e da dependência, né? E aí, né, aqui, nesse caso, tem uma situação que é também da sexualidade, né? A sexualidade que está aí podendo ser vivida de todas as formas e por aí, acho que em muitos momentos também causando mais conflitos. Tá? Então, é sabido por todos que a adolescência se apresenta como um período de transição, de busca de uma identidade que assegure a inserção desse indivíduo na sociedade. Tá? As grandes mudanças culturais, né, a gente sempre vai ver que as grandes mudanças culturais geralmente já são comandadas por adolescentes, né, porque eles vão ser o porta-voz dessas mudanças. E até quando eu estava lendo, estudando, fiquei pensando se atualmente eles são o porta-voz dessas mudanças, eles estão falando de um não desejo, né? Na minha clínica, o que eu vejo assim, muito adolescentes que não têm desejo, né? Que estão lá meio assim em casa, sem jogando, simplesmente jogando, alienados do mundo, vamos dizer assim, tá? O processo adolescente, como sabemos, ele vai abarcar diferentes fronteiras, né? O interno e externo, psíquico e somático, o pessoal e o cultural, o pessoal e familiar, tá? E nos últimos anos a gente vai ver que houve muitas mudanças nesse processo, né? Houve uma antecipação, um prolongamento, uma intensificação, né? E aí a gente vai vendo que todos esses aspectos da sociedade vão indo definindo, né, esse novo momento. Então, nessa faixa etária, o indivíduo é destituído das suas certezas, de suas seguranças, né? Há uma perda da identidade infantil. Então, vamos lá, uma perda da identidade infantil, da identidade corporal, dos pais da infância, né? Que eram tidos como protetores, como super-heróis, né? E aí eles se deparam com esses pais que têm suas limitações, né? E aí é uma perda. Então, há um desmoronamento, uma desconstrução dos sistemas de representação do self, dos objetos, do mundo, e a necessidade de reconstruir um novo sistema. Eu imagino que a maioria de vocês deve ter visto o filme Divertidamente, né? O 1 e o 2. E no 1, né, vai aparecendo toda a questão da desconstrução das ilhas, né? Então, as ilhas vão desmoronando, que é a família, os amigos, e acho que a escola, não me lembro que eram 3. E, e aí a gente vai vendo que aí no segundo filme, né, também vai aparecendo, então, a construção de outras ilhas. Então, se a gente vai pensar, né, isso é o que vai se dando dentro do psiquismo, né? Todas aquelas certezas, aquelas, digamos, seguranças, né? Aquela construção toda das representações, elas vão desmoronando, né? E aí a necessidade de reconstruir, né? Um novo sistema, né? E é muito interessante também, porque eu achei, gosto muito desse filme, aí quando termina, não sei se vocês lembram, quando termina o primeiro, também eles têm sei lá, um controle ali, e ele é pequeno, né? E daí também ele destrói, e aí aparece um enorme, e com um botão, né, vermelho, assim, puberdade. Daí eles olham e dizem, não deve ser nada. Tá, e, enfim, sabemos que é tudo, né? E até esse comando ali, esse painel, ele fica imenso, né? Porque é isso mesmo, né? Assim, tem muitas outras demandas. Nós temos diferentes autores que vão falando sobre a forma como eles vão compreendendo a adolescência, né? Arminda Berasturi, que, enfim, né? Que
a gente já estudou bastante, refere que essas perdas, como lutos que o adolescente vai vivenciar, né? Tem outros autores, então, Uribarri, acho que é assim que pronuncia, se refere a esse crescimento como um período de ressignificação, tá? De renúncia a uma onipotência infantil, desidealização de si e dos pais. E ele diz que não podemos definir a adolescência pelo que ela não é mais, né? Então, é bem interessante, né? Eu acho que cada um vai nos, nos ajudando a compreender, a pegar os diferentes ângulos, né? Desse momento que os adolescentes vivem, tá? Tem um outro autor, Jamé, ele vai falar, Felipe Jamé, dos limites, que ele fala de dois eixos, né, do relacional e da autonomia. Ele vai falar sempre dessa ambiguidade, né, desse desejo de independização, né, e ao mesmo tempo um medo do abandono, né? Então ele fica, por quê? Porque ele precisa que os pais sustentem esse momento que eles, né, se jogam, vamos dizer assim, né? Sustentem e deem força para ele. E vocês sabem que também há um momento em que tem uma crise toda familiar e muitas vezes os pais não estão ali para fazer esse papel que é fundamental. E eu até entendo que em alguns momentos nós entramos, né, fazendo um pouco esse papel, né? A análise vai, a psicoterapia, né? Nós vamos entrar fazendo, dando um pouco esse suporte para ajudar a discriminar o que está se passando com eles, tá? Então, vamos seguindo, né? O humano, ele é simbólico, né? E o nosso pensamento como um sistema simbólico, ele intermedia a reação imediata. Então, relembrando, né, o nosso adolescente, a tendência dele é ir para a ação, né? Ele, via de regra, ele tem mais dificuldade de processar o que está acontecendo para depois agir, né? Então, a tendência é ele agir de imediato. E aí, o que que a gente vai vendo, né? Que à medida que isso vai acontecendo, vai, como é que é? Dificultando muito mais esse momento, mas faz parte também, tá? Então, deixa eu buscar um pouquinho o que a gente vê buscar um pouquinho da nossa sociedade, né? O que a gente vê na sociedade atual é uma sociedade muito mais, então, narcísica, né? E muito mais da ação, né? Da exposição, muito menos uma sociedade reflexiva. Tem um autor, um filósofo, Bill Churran, ele vai falar de uma sociedade positivista, né? Que tudo é possível, que tu é capaz, e se tu não fizer, é porque tu não deu tudo de ti, né? E é uma sociedade que nos convoca a muita produção e pouco desfrutar dessa produção, né? Então, o que que vai gerando? Vai gerando cada um muito mais, né, voltado para si, e em todos os momentos a gente vai precisar de um outro, tá? Mas nessa faixa etária, é, ele vai ficar muito mais sozinho e muito mais entregue às suas pulsões, né? E vamos relembrar que esse é o momento em que as pulsões emergem um pouco, vamos dizer assim, não sei se dá para dizer descontroladas, né? Mas elas vêm com tudo, tipo um vulcão, né? E aí, quem vai dar conta disso, o próprio adolescente vai tentando, mas nem sempre ele, né, não consegue, né? Tanto que tem o Maurício Nobel, né, que fala síndrome da adolescência normal. Síndrome porque, né, não é algo... Ele sempre vai apresentar diferentes questões e esses movimentos todos e tudo que se observa com o adolescente está dentro de uma normalidade, né? Tanto que muitas vezes nos tratamentos, né, a gente se pergunta, tá, mas o que que está aí, o que que está... É necessário tomar esse indivíduo em tratamento, né? Ou que está se passando ali algo que faz parte da adolescência, né?
Hum, Bom, então vamos só reformando aí, retomando o que eu tinha falado, né? Então, na infância, a construção de representações do self, dos objetos, para garantir a estabilidade da autoimagem de si, né? Então, o que que vai acontecer? Quando o corpo, ele, né, explode, né? Os hormônios vêm e ele, né, tem um crescimento, o indivíduo não se identifica mais naquele corpo, né? Esse corpo é um estranho. Então, e aí então segue, né? O sistema de representações montados pelo self se desconstrói e há um desligamento desses sistemas, tá? Então, o que que nós vamos ver na adolescência, né? Esse corpo que vai ser o protagonista, né? Das mudanças, ele vai estar ali, né, que é explícito tudo o que está se passando, ao menos, né, externamente está ali um corpo e que ele não se vê naquele corpo, né? Isso eu acho que é uma coisa importantíssima para a gente pensar, né? O adolescente, ele precisa de um tempo para se apropriar daquele corpo, né? Teve uma mudança, enfim, significativa. E a gente sabe, né, que o corpo vai nos dar, a imagem corporal é um dos aspectos que vai nos orientar em termos de quem eu sou, né? Então, isso tudo vai desorganizando ele, tá? E o que que vai acontecer? Ele se estranha e o adulto que está no entorno dele também estranha ele, né? Então, muitas situações, o adolescente busca ser olhado, ele se olha, né? Mas também busca ser olhado. E muitas vezes esse outro que, né, que olha ele e que também se espanta com aquela mudança, vai provocar uma desorganização maior ainda nele, né? Porque vamos pensar assim, quando o filho da gente se machuca, e a gente vai atender e a gente está apavorado, a gente apavora ele mais ainda, né? Então, se a gente consegue, né, dar um cuidado, aguenta, né, e passa para a criança que está tudo bem, que a gente, né, vai ajudar, enfim, vai passar aquilo ali, ele se acalma, né? Então, eu acho que é a mesma coisa com relação ao adolescente, né? Porque se ele olha, não se reconhece e ele entende que é, os adultos que estão no entorno dele também não o reconhecem, e se precisa de um tempo para isso, ele também vai, é, como eu disse, vai se desorganizar um pouco mais, tá? Ele vai precisar de um tempo para se apropriar. E aí o que eu fiquei pensando assim, ó, que nesse momento há uma união de vários aspectos que não ajudam muito, né? Então, nós vamos pegar uma sociedade com características mais narcísicas, uma sociedade que busca mais a exteriorização, né? Menos a simbolização. Então, temos um prato cheio para mais e mais atuações, né? Mais necessidade de se expor, né? E aí a gente vai acompanhar várias situações em que os adolescentes se expõem, né? Em nudes né? Enfim, situações da internet, que também é um local, assim, um pouco, não sei se dá para dizer isso, terra de ninguém, né? E de todos, que às vezes não dá para ter tanto controle, assim, sobre os filhos, né? Nesse espaço aí. Então tá. Eu acho que essa necessidade também, eu fiquei pensando nessa necessidade de ser olhado, num momento em que está todo mundo olhando para a tela, né? Eu fico pensando o quão desamparado, mais ainda desamparado fica esse adolescente e o quanto ele precisa fazer mais coisas para ser visto, né? Ou fazer o que muitos também estão fazendo, que é, vamos dizer assim, se alienar do mundo, né? Porque um jogo, dependendo do quanto o indivíduo joga, né? Ele não está vivendo. Mesmo que ele vá jogar em rede, né? Então ele joga com outros
né? Eu atendo um paciente que ele, durante muito tempo, ele saiu de casa só para vir no consultório, só para vir se tratar. E o restante ficava em casa jogando. E aí ele trazia muito o que acontecia, e aí o que eu, né, daí a gente vai aprendendo com eles também, né? Que isso eu acho uma outra coisa que depois a gente vai falar. E aí eu escutava ele, e aí ele fazia todo um jogo, toda uma, como é que eu vou dizer assim, com os outros parceiros, né? Tinha horas que ele atacava o próprio pessoal do time dele, e aí o coordenador lá do jogo, ele ficava excluído durante um período, né? Então tinham várias coisas ali, fui me dando conta também que tem vários aspectos que se vivenciava em sala de aula ou com grupos, sei lá, na rua, por aí, né, nos clubes, e que eles acabam vivenciando, mas é via online, né? Então, eu acho que tem muitas descobertas aí que nós precisamos ir fazendo, né? A gente tem feito, mas a gente precisa se abrir também para isso, né? Porque eu acho que, como eu coloco ali, a surpreendente tarefa de atender, né, adolescentes, né? A gente tem que estar aberto para poder se surpreender com as coisas que vêm, se enriquecer com o que eles têm para nos apresentar, né, desse novo mundo deles. Tá? Vamos abrir um pouquinho para falar. Vamos ver então quem tem algo para acrescentar, para perguntar, para comentar dentro desse primeiro momento que a Valderez nos trouxe. O que vocês ficaram pensando? Acho que é importante a gente poder tentar fazer um bate-papo, assim, que eu acho que são coisas que vão trazendo. E a gente sabe que o pessoal da casa aqui, os nossos docentes, têm uma trajetória muito importante, né? Por isso que a gente tem convidado todos os docentes para fazerem parte dos eventos e coordenações, principalmente nesse ano. A gente tem valorizado muito o nosso pessoal. Então, vamos ver o que vocês têm para... Anne, queria Eu fazer sempre... Fala, Soraya, queria fazer um depois comentário, eu... só um Pode falar. comentário assim para de repente Aquecer. ouvir mais a Valderez no aspecto que eu pensei. É que a partir da fala da Valderez, assim, que eu achei bem interessante quando traz a questão da social, né, das mudanças sociais interferindo também do perfil hoje do adolescente e as mudanças também no setting, né? Então, eu fiquei pensando num aspecto assim que eu queria te ouvir, Valdereza, é quanto à comunicação do adolescente conosco, que é muito diferente hoje, porque hoje nós temos o WhatsApp e antigamente, quando a gente tinha um adolescente em atendimento, o telefone, né? Pelo menos assim, eu sou da época, nós somos da época, né, Valdereza e Anne, do telefone fixo. Então, quem tinha o telefone eram os pais que nos ligavam, né? A Gabriela e Márcia já não são dessa geração, já pegaram, acho que outro momento. Então, assim, o adolescente não tinha um acesso direto conosco que tem hoje, né? E como o adolescente mergulha né, muito nas redes sociais e no WhatsApp, então a gente também lida com situações dos adolescentes nos mandarem mensagem, né, nos contatarem assim, ou para dar uma notícia, ou para Uhum. né, querer ou alterar o horário de sessão. Então eles têm essa autonomia. Então eu queria que tu, com a tua experiência rica em adolescência, o que tu me diz disso, né? E digamos assim, os desafios, né, da gente poder manter um setting psicoterápico de uma base psicanalítica, mas com todas essas invasões, de algum modo, Variáveis. invasões no Variáveis, né? setting, porque acabam vindo, né, são informações que a gente precisa trabalhar com eles nas sessões, né? Enfim, queria te escutar também nesse sentido e ver também o que o pessoal pensa sobre isso, né? Falo? Eu acho que tu fala, Ah, depois com a gente vê certeza. se mais alguém tem mais alguma associação. Tá. Enfim, na sequência eu ia falar a respeito
do tratamento, né? Mas eu acho que vamos começar já a falar desse lugar, né? O que eu fiquei pensando, né, Soraya, quando eu estava montando, é que se, dependendo do que o adolescente fazia um tempo atrás, era atuação, né? Era entendido como atuação. Se o paciente adolescente chegasse, sei eu, quisesse fazer um alongamento, que tinha acabado de sair da academia, por exemplo, era uma atuação. Sim, e o que que eu entendo que hoje, né? Hoje a gente abarca um pouco mais, acolhe ele mais, né? Ah, respeitando as formas de comunicação dele e a comunicação do momento, né? Que eu recordo que logo que começou o WhatsApp, na verdade o celular, né? Eles queriam ou mandavam alguma coisa para a gente. Primeiro era ai, as mensagens. Messenger, Messenger, ou o Messenger, outro lá. O Messenger, o Messenger, era E eles, Messenger, Messenger. né? Que era é, uma primeira, era o Messenger. e aí, o próprio e-mail, era o e-mail que eu queria falar, tá? Ah, então, se vivia isso como uma atuação, né? Porque o único lugar que estava aberto, então, para, né, o trabalho era ali, né? Na sessão, tá? Claro, tem coisas que a gente não vai trabalhar fora, mas atualmente se acolhe mais tudo que vem, né? E até, né, também nas antigas, é, eles não sabiam nada a nosso respeito, né? Praticamente não sabiam. Hoje eles podem saber tudo, porque por mais que, né, que a gente tenha, né, os Instagram, sei lá, Facebook, essas coisas, né? Eles não adianta, né? Tu pode entrar, tu tem informação das pessoas. Então, acho que esse é um outro, mas é bem bacana o que tu traz, porque é isso, assim, é uma outra forma de lidar, né? E muitos autores, né? Até um que eu trouxe, eles entendem que é necessário a gente acolher e a gente conversar e conversando, como é que é, acolhendo esse paciente, no sentido de começar a ajudar ele a compreender o que está se passando, traduzir as coisas, né? E não necessariamente a interpretação vem só depois, né? Se vier, né? Até porque é um período onde está tudo muito mais solto, é muito mais com o objetivo de organizar e começar a ajudar ele a nomear, né? E fazer de novo essa construção que se perdeu, né? Então, é isso. Nós temos que acolher a forma da comunicação deles, né? Eles vão vir nos comunicando, por exemplo, esse paciente que joga horrores, daí ele começa a me contar, né, dos jogos. Ah, tu conhece tal coisa? Não, né? Óbvio que não. E aí, tá, daí ele me explica, daí ele, ai, não sei como é que eu vou te explicar. Tenta, né? E aí a gente vai construindo junto. Hoje ele já assiste muito mais filme, né? E tá bem bonito, assim, um caso dificílimo, mas bem bonito, que tá assim, já tá conseguindo assistir mais filmes. E aí também ele me traz, então tem alguns que eu assisto e outros que não, né? Então, não vi, me conta e vamos, né? Vamos abrindo para conhecer esse outro mundo deles que a gente não habita, né? Não adianta. Não vamos ficar só no psíquico, né? Que eu acho que é essa que é a questão. Se um adulto vem, tu vai tentar ficar muito mais no âmbito psíquico, né? Fora digamos, não é da ação, mas a gente vai ficar mais no mundo psíquico. O adolescente, a gente vai transitar por todos os espaços que eles vão nos oferecendo. O que torna também difícil o trabalho, muitas vezes, porque, assim como tu bem falaste, Valderias, antigamente muita coisa era interpretada como atuação, né? E hoje em dia, não, mas as atuações continuam acontecendo, né? Então, o trabalho maior que se tem é para poder discriminar o que que é atuação
e o que que é realmente essa nova forma, né, de comunicação, essa nova forma de expressão do adolescente, a nova conflitiva, né? Então, acho que é um desafio da clínica. Uhum. Ô, Soraya, o que a gente tem visto, assim, também, é que na atuação, ela tem uma comunicação, já sabemos disso, né? A atuação tem uma comunicação. E o que que é que vai gerar em nós, né? Na conta-transferência, que é, né, nosso balizador o tempo todo, né? O que que vai gerar em nós aquela atuação, né? Se vai nos convocar para pensar ou vai nos convocar para um desligamento, né? Que é essa que é o balizador, digamos, das atuações deles, né? Desse momento que é para atacar, né? E não pensar, ou é a única forma que ele está podendo de comunicar aquilo que ele está comunicando. Eu acho que hoje em dia mudou muito a maneira da gente entender a atuação, né? Quando tu Sim. parte do pressuposto que é uma comunicação, então aí não fica como. É aquilo que ele está podendo fazer. Gabriela, pode falar. Eu fiquei pensando, né? Várias coisas, vou tentar organizar para a gente conversando. Soraya, eu fiz a transição do telefone fixo pro como tu. Mas assim, eu fiquei pensando nessa questão, né? Essa palavra atuação, né? A gente sabe que o adolescente ele tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, de colocar em palavras o que ele sente, o que ele, né, vive, né? Às vezes isso fica mais difícil, assim. Mas quando ele consegue fazer isso através de uma música ou com um pouquinho mais de dificuldade, mas isso aparece, né? ah, Nessa conversa, tá ok. Até trazendo alguma atuação, eu fiquei pensando assim. Alguma situação que ele vivenciou e que talvez até preocupe, né? E que a gente fique questionando assim, né? Isso é normal na adolescência ou não é? Porque nessa fase, muito do que a gente acharia que não consideraria normal, nessa fase a gente fica, né? Assim, com essa questão que é bem importante. Tem muitas coisas que são, né? Normais e importantes que possam aparecer e acontecer. O que eu fico mais preocupada, nesse momento, assim, atual, é com o que a Valderias trouxe lá no início do não desejo, tá? Assim, que são, esses adolescentes que chegam e que eles, não conseguem, né, assim, manifestar nem pela atuação, né, não conseguem comunicar, e que eu acho que vai ao encontro do que ela disse, assim, desse desamparo que chega, né, até nós, assim. Eu acho que isso eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais, Valderias, né, de como lidar com esses casos, que são casos mais difíceis, mais, que nos exigem mais, né, e que pode envolver risco, Sim. né? Então é isso, queria te ouvir. Eu queria também perguntar também nesse sentido da linha do não desejo ali. Achei muito interessante, né, a questão do adolescente de antigamente, o motivo da consulta foi o de agora, né? E de uma coisa de alienação. Se tu, Valderez, assim, pensa do porquê isso, assim, né? Dessas mudanças, assim, desse não desejo, do porquê isso, né? Porque atendo alguns adolescentes, assim, e a perspectiva que às vezes assim, aparece é um não sentido da vida, assim, é uma alienação mesmo, assim, de que escola não tem o porquê fazer escola, que é uma coisa muito chata, não sabe o que que é de, digamos, de futuro, de o que vai ser, então uma coisa muito, bem assim, um não desejo, uma coisa de que não tem o que buscar, né, então fica uma coisa muito assim, né, voltada para os jogos e tudo, né, e eu acho que também o paciente ele projeta muitas coisas dele nos jogos, assim, né? Tem um adolescente que também gosta muito de jogar, então ele joga o LOL, né? Então tem vários personagens, assim, né?
E é interessante entender que o personagem tem uma característica diferente e o que faz o paciente gostar do personagem também são projeções dele internas, né? E poder trabalhar isso também, do quanto tem uma identificação nisso, do personagem, do jeito que ele joga, né? Então, tudo isso também está colocando esses conteúdos dele, né? Ali no jogo em si, né? Mas, assim, essa questão do não desejo é uma coisa muito presente, assim, e aí, claro, eu fico pensando também do porquê isso, assim, né? Disso, como que chegamos aqui, né? Digamos assim, né? Respondo? Ou sim? Ah, respondo não, né? Eu vou trazer para a gente poder pensar. O que que eu penso, né? Assim, a partir das leituras que eu tenho, né? Que a gente tem, vai e tudo mais, tá? Se a gente vai pensar, né? Nossas crianças, eles ficam num lugar, então, muito mais narcísico, ou seja, né? A gente vai pensar lá, Sua Majestade o bebê, né? Eles estão ali, doninhos do mundo, né? Eles não chegam aí para o edípico, né? O que que é ir para o edípico? É se dar conta que eu não sou tudo isso, bem que eu queria ser, mas eu não sou tudo isso, né? E eu preciso, né, que é ir atrás de várias coisas para me constituir, tá? E para ter, enfim, tá? O que que acontece? Como eles estão, e a gente já sabe, né, na falta vai se constituindo o desejo, como eles estão o tempo todo sendo saciados, né? Muitas vezes não qualquer, né, possibilidade deles desejarem ou de quererem algo é oferecido, né, não dá espaço para eles fazerem essa busca. Tá? Eu acho que esse é um aspecto, né? E ao mesmo tempo, então, vamos juntar assim, tem isso, tem uma sociedade onde, digamos assim, é positivista, não dá para aparecer a dor, não dá para aparecer o não consigo, né? Então, acho que eles também acabam, tem uma parte que se aliena por conta disso, né? Quem é que vai acolher a minha dor, né? Se o que é transmitido o tempo todo para nós é que tudo é possível, né? E se tu não conseguiu, ou tu tá com qualquer. Bom, também, daí eu já vou juntar mais uma coisa: qualquer problema, toma ali um remedinho que se resolve, né? Toma um remédio para dormir, toma um remédio para acordar. Ou seja, a gente está dizendo para as nossas crianças e adolescentes, né? Inclusive para nós mesmos, que é algo externo que vai vir para nos, algo externo, né? Uma medicação que vai vir e não nós próprios, né? Que vamos fazer dar conta dessas coisas, entender por que é que eu não estou dormindo, por que está difícil de acordar. Tá? Então, acho que voltando lá para a questão do não desejo, tentando, né? Isso é que eu vou pensando, assim, né? Eu tenho escutado, atendo, né? Vários atualmente na faixa de 24 anos por ali, e alguns terminando a faculdade e eles totalmente não querendo terminar, não querendo, não vendo valor na faculdade, tá? E aí a gente vai pensar, eu penso de novo na questão narcísica, né? Eu não preciso estudar, eu já sei, eu vou para o Google e o Google me dá as informações, né? Então, né? E por que que eu vou me lançar nisso? Né? Posso falar assim, esse paciente atualmente que mais vê filme, ele começou a trabalhar, ele tinha, né, um dinheiro e, e ele nunca mexeu no dinheiro, porque ele não sai de casa, ele não faz nada. Aí já tinha, né? E aí até que ele descobriu que, opa, né? Aí começou a comprar algumas coisinhas, mas também isso não despertou o desejo dele de continuar trabalhando. Daí ele saiu, né? É muito interessante, aí isso já faz uns 3 anos, eu acho, e agora tá começando a ter algum desejo. Ah, tá, bom, eu acho que eu posso voltar a trabalhar, porque agora eu estou com vontade de comprar isso e aquilo, né? E aí tá buscando, né, organizando alguma coisa, tá? Não sei, é,
Gostaria que mais pessoas falassem isso, essa questão do não desejo, porque é por aí que eu vou pensando, tá? Acho que a Sofia colocou aqui, né, que o excesso de medicação sinaliza para o adolescente que os pais não conseguem dar conta do sofrimento do filho, né? Eu acho que também tem essa. E a medicalização é em todos os níveis, né? Os adultos também, né? Tomando remédio para Crianças. dormir, os criança, adolescente, adulto, tal do Zolpidem, enfim, né? Isso é uma tristeza, né? Assim que. Mas vamos ver se mais alguém tem algo para. Carolina, Eliane. Pode Oi, falar, boa Carolina. noite, que bom ver Oi. vocês. Também. Ai, tô com a voz meio feinha, mas vamos lá. Esse assunto do desejo, assim, é exatamente assim nesse ponto, né, que eu fico angustiada muitas vezes pensando no adolescente, já pensando na criança, vendo essa transição do adolescente e dá um certo mal-estar a gente pensar que adulto vem pela frente, assim, né, dessa falta de desejo. Às vezes eu vejo, assim, as mães, não que elas estejam, assim, atuando, não sei se seria esta palavra, mas, assim, elas muito intensas, né, cheias de angústias, cheias de conflitos, de realmente me parece muito mais do que o adolescente de uns anos atrás, assim, né, de que se a gente for aí tentar pesquisar, me parece que elas botavam muita coisa no adolescente. Não que elas não continuem botando, mas, assim, tinha aquela repressão, e daí o adolescente precisava se rebelar, né, mostrar o lugar dele no mundo. Então tinha um objetivo para o adolescente, né, tinha um Uhum. desejo de ficar independente, de ter autonomia, de conquistar coisas, né, de ser livre, de achar uma felicidade, né. E agora, assim, tá meio que parece que o adolescente tá perdido, meio não sabendo muito bem o que é que ele vai fazer, né. Eu não sei, assim, é a angústia que eu fico, né, olhando, assim, essa questão toda virtual que vem permeando, assim, e invade totalmente o dia todo de muitas crianças e adolescentes, né. Claro, a gente vai tentando conversar com os pais, né, quem sabe reduzir o tempo, né, não deixar a criança alienada, porque todos estão brincando no telefone, no computador, Uhum. e se o digamos assim, se o teu filho não brincar, aí ele se sente excluído, né. Então todos estão aí lidando com o virtual, um pouco talvez, né, podendo também fazer outras atividades, brincar de outras coisas, mas muitos, assim, ganham o telefonezinho lá, pequenininhos, de 1 aninho, 2 aninho, né, e chegam depois para o consultório, já estão adolescentes, né. Eu tenho um paciente que o telefone dele estragou, e está com 13 anos, e ele ganhou nos 5 anos dele. Então ele não sabia ficar sem o telefone, e ele não aguentava mais. O que que ele foi fazer? Ele disse, assim, que ele não aguentava mais ficar sem o telefone e ele foi se cortar. Eu disse assim, né, a conexão ali, ele não suportou aquela sensação de ficar sem, né. Vou deixar aí pra gente pensar. Acho que falta espaço para o adolescente exatamente desejar. Ele tem tudo, né? Não tem a falta, aquela falta que a gente fala lá do início, ela não existe mais. O adolescente mora em casa, ele traz o namorado para dormir em casa, ele tem tudo que ele precisa de bens, ele, enfim, o adolescente está, na minha visão, cuidado demais, está protegido demais, então não sobra espaço para o desejo. Ele já tem tudo que ele podia imaginar. E quando falta, ele se corta, porque ele não se acostumou a ser frustrado, não existe frustração, né? É um mundo de fantasia, é tudo perfeitinho. E quando não está perfeito, ele ainda tem a opção da fuga para o jogo, para a internet, onde tudo é perfeito, né?
Fiquei Você pensando por isso. comentava, Tereza? Aham, fiquei pensando, né, agora, quando a Carol fala, sim, né, tinham coisas que a gente não podia fazer, que os adolescentes não podiam fazer, e aí isso incita ao desejo, né, tanto que aí, né, um exemplo ali que eu trouxe, tu burlava as leis para poder encontrar um namorado, para não sei o quê. Tinha uma movimentação, né? Eu trabalhei muitos anos em escola, né? Eu adorava. Nossa, eles estavam sempre aprontando. E esses dias eu estava conversando com o pessoal que trabalha em escola, a coisa, por exemplo, dos namoros, né? Daí tá, tinha que botar a regra, né? Não tem mais, eles não ficam pelos cantos se agarrando, tá? Primeira coisa. As quadras, né, para jogo, era uma briga ao meio, na hora do intervalo, tinha que fazer negociação lá com as turmas para ver quem é que jogava. Não tem mais as quadras, né? As pessoas, né, alguns professores que eu estava conversando esses dias, as quadras estão lá, eles praticamente não usam, né? Tá todo mundo sentado no recreio, é, no celular. No celular. Celular. É. Tá. Mas então, Carol, eu acho que sim, né? E Vivi, a ideia que eu tenho é essa, né? Que fica, né? Só que assim, ao mesmo tempo que eles ganham tudo, digamos assim, tá? Tem um mundo psíquico que está em rebuliço, né? Porque o corpo não é mais, não tem toda uma mudança no corpo, um estranhamento desse corpo, não é à toa que né? Então, eu não tenho celular, vou me cortar, porque é uma forma também de se apropriar do corpo, né? A gente tem estudado um montão sobre a questão dos cortes, né? E o corte ele vem um tanto para a pessoa se apropriar e se apropriando do corpo, também para que alguém olhe, né? Porque se a gente vai entrar lá pelo caminho dele, né? Dele se sentir precisar do olhar para poder se constituir, né? A gente vai ver lá no Winnicott, tudo mais. Ele precisa de novo desse olhar, né? Neste momento aí do crescimento e da mudança, e se não está tendo um olhar, ele vai se cortar para se sentir, para ser olhado, né? E Valderez, eu fiquei pensando agora, né, que essa questão do adolescente estar muito no celular, né, impossibilita muitas vezes assim um contato mais presencial, um contato mais face a face, pensando na questão do olhar, né? Mas a gente tem que pensar que os pais também estão mais no celular, né? E que então os pais, né? Eu acho que tem toda uma questão assim, tudo começa em casa, vamos pensar assim, os pais também estão mais refugiados, né? Uhum. Ou se comunicando através dessa forma, eu acho que isso cria um hiato, né? E claro, a nível de desenvolvimento, para quem está em desenvolvimento, em formação, isso cria uma lacuna, né? Então não é à toa que realmente os cortes estão muito mais em alta, pensando bem na nossa época, do que era antigamente, né? Os adolescentes, eu acho que é a via do soma também, né? Acho que tem Sim, muita essa questão do soma, né? O que não pode ser pensado ou sentido e não consegue ser entendido, vai para o corpo, né? vai para o corpo. Sim, tanto que eu vou Tem um entrar um pouquinho modelo, né? como, Anne. Não, eu digo, tem um modelo dos pais, né? O que a Carol falou, né? Imagina uma criança de 3 anos, 4, sei lá, com celular, né? Imagina, é um negócio, um modelo também que é aprendido. E eu acho que tu vai entrar um pouco no tratamento, eu fiquei exatamente pensando nisso. Bom, esse paciente, esse adolescente nos chega, né? Então, assim, né? Como é que a gente faz com esse paciente que chega dessa maneira, né? Com o celular, ou ensimesmado, ou nesse não desejo, né? Acho que Acho que esse a paciente cada Gabriela vez quer falar um mais. pouquinho. Acho que a gente está falando desse paciente cada vez mais frágil, né? Isso, né? Mas Uhum. com menos recursos, né? É isso, né? Vem com menos recursos, né? Então, assim, acho que agora, né, tu quer falar, né? Acho que da parte da nossa Sim, parte do tratamento. porque se a gente vai pensar que
né, que é o simbolismo que vai né, nos ajudando a ter vários recursos, ele que abre, né? Então, à medida que o simbólico está mais empobrecido, né, consequentemente, os recursos para, né, para dar conta das diferentes situações vão ser mais escassos, né? E aí já sabemos, né? Quanto mais escasso, o conflito é maior. Deixa eu ver para vocês aqui que eu tinha preparado, tá? Então, voltando aos pacientes, né? Então, lembro o Eduardo e a Flávia são lá da década de 90. Eles fazem um enfrentamento à lei, às figuras de autoridade, né? Que é o que nós estamos falando. Enquanto o João, né, que vem na questão do jogo, né? Então, ele está impedido de se lançar no jogo da adolescência, né? Ele não dá o play para o jogo da vida. E talvez ele não dê o play para o jogo da vida exatamente porque ele não se vê com condições de se lançar, né? E talvez seja protetor ele estar lá no joguinho, né? Nesse sentido, é patológico, mas pode ser protetor, né? No sentido de se ele se soltar, o que vai sobrar dele, né? Como é que vai se dar? Então, e aí ele vem para tratamento para que juntos possamos ir construindo essa possibilidade de saída, tá? E aí a Roberta, né, no exercício de sua sensualidade, sexualidade, ela precisa se expor, né? Porque acho que é isso que também a gente vê, né? Eu sempre digo, antigamente, há um tempo atrás, antigamente, né? Lembrando, né, o que o Freud nos diz? A gente passa no desenvolvimento sexual, a gente passa por um período masturbatório, depois a homossexualidade, depois a heterossexualidade, né? Então, a gente está vendo que a homossexualidade já tem sido atuada, né? Há um tempo atrás, a homossexualidade, tinha os jogos lá dos meninos, né? Celular, de se masturbar em conjunto, né? Medir o tamanho do pênis, sei eu, né? As meninas ficavam mais, né? Talvez não tão assim, mas mais conversando, abraçadas, né? E hoje não, né? Hoje existe uma tendência maior a ter a experimentação, né? Tanto que essa menina que comunica para os pais isso, ela tem 12 para 13 anos, quer dizer que, né, ainda está nesse período de se descobrir, tá? Ela se expõe nas redes sociais para ser vista, né? E sabemos que é um risco, né, essa questão dos nudes nas redes sociais, porque, enfim, né? E aí vai falar de novo desse descontrole, né? Como não tem uma rede que contém, e a rede é tanto interna quanto externa, né? Não tem um ambiente que contém, né, essa desorganização, né? E aí realmente, né, a internet faz, né, ficar muito maior do que é, tá? Aí eu vou ler, tá, algumas coisas que eu achei muito interessante de alguns autores, tá? O Jamé fala, ele sugere, né, que o espaço seja um espaço de encontro, em que possa desenvolver-se uma área de troca e prazeres compartilhados, sem que se precise interrogar sobre sua proveniência, tá? Sobre o papel e o lugar do outro. O objetivo é restaurar o prazer de funcionamento mais amplo e que se apoia no objeto, no caso, né, no terapeuta, de forma menos conflituosa possível, né? Eu achei muito lindo isso, né? Porque eu não sei se os novinhos também, mas das antigas a gente tinha que interpretar para trabalhar, né? Se não interpretava, será que é que nós estamos fazendo aqui, né? E eu acho que o que, né, tá, esse é um autor, depois eu vou ler um outro que eu achei assim muito gostoso ouvir, né? Muito gostoso ler sobre, que é um espaço, vamos ouvir, vamos se trocar, vamos esses prazeres compartilhados, achei muito lindo, né? E até, Ederson, antes tu falou da questão dos personagens, né? Dos jogos e que posição cada um,
né, ocupa, também é muito rico, né, porque vocês sabem, né, cada personagem tem uma função, e por que que ele escolhe uma e não outra, e aí a gente vai conversando, e aí vai descobrindo como é que é o jogo, né, também. A gente não joga, os pacientes de vez em quando mandavam uns links para eu ver como é que era o jogo. E aí, que tua pergunta inicial lá, né, Soraya? Tá, e aí a gente abre e, né, vai, depois discute, conversa né, na sessão. Ele é muito sozinho e de vez em quando ele me manda a música, me manda o link das músicas. E dependendo a música que está tocando aquela semana, eu fico morrendo de medo sobre o que é que pode acontecer, porque é bem, bem sério. Tá? Então, deixa eu ler uma outra. Bom, e aí, então, em relação ao setting, né? Nós, né, precisamos albergar o que surge no campo analítico, né? O que vai vir ali? Vem de tudo, nós bem sabemos, né? E poder conter, né? Antes a Carol fala do corte, né? Às vezes eles escondem, né? Tá? E será que a gente quer ver também, né? Porque eu acho que também tem várias situações que ele pode não estar dizendo, mas está ali. Será que a gente consegue? Vamos olhar para isso junto com ele. A questão da interpretação ele remete a um significado, tá? E não vamos tentar entender o que está se passando e não, né, a gente colocar lá, né? Então, a psicoterapia é uma experiência significativa de sentido, né? E a gente está ali para conseguir discernir, completar, né? Descomplexizar o que está se passando. Tá? Enfim, eu acho que a contenção dos excessos, né? Começar a nomear, tá? E esse autor fala da moratória dos problemas à espera de uma resolução, tá? No curso da elaboração psíquica, e esse eu acho que é um aspecto muito importante para nós terapeutas em geral, né? Mas eu acho que do adolescente, que às vezes a gente quer muito dar uma resposta, né? E muitas vezes não tem. O que tem é a gente tentar conter o que está ali, né? Eu acho que a capacidade de tolerar o que vem, a capacidade da gente tolerar as nossas incertezas em relação àquele, né? Aquele paciente. Insisto, isso é para, digamos, para todos os pacientes, né? A gente precisa tolerar as incertezas, mas talvez com o adolescente tem coisas mais que vêm mais intensas no setting, tá? E eles precisam de um tempo para processar, né? Não adianta a gente atropelar, né? E às vezes a gente precisa se dar esse tempo e também ajudar os pais, né? A se darem esse tempo de poder acompanhar, né? Acompanhar o filho e tolerar a espera, né? Porque às vezes demora um monte, né? Até ele como é que é, se reconstituindo, se dá para dizer assim, né? Reconstruindo. Boloini fala algo que eu, né, trouxe aqui. O analista precisa ser uma presença humilde e discreta, à espera de um reconhecimento que no começo não é sequer imaginável, tá? Então, no início, muitas vezes no início, eles nem nos veem, né? Nem querem nos ver. E a gente precisa ter essa tolerância, né? De esperar. E aí ele traz uma, uma analogia, como se a gente fosse um garçom. A gente precisa ser um garçom no bar, que não vai se surpreender com nada, né? Mas tem que se manter reservado e disponível, tá? Para o seu paciente. E passar a sensação de ser capaz de suportar, tentar, né? As feridas narcísicas, porque eles vão nos usar como... eles vão colocar em nós, né? Enfim,
as fragilidades deles e a gente poder conter, né? Às vezes eles vêm, hoje menos assim, mas eu me recordo anteriormente, assim, eles vinham questionando, criticando, desqualificando, né? Também não querendo estar ali, mas de certa forma querendo, tanto que iam, né? A gente saber que se ele vem, ou que muitas vezes tem um aspecto dele que quer se tratar, e a gente ter a tolerância, né, para ir construindo esse querer dele, né? Se vai ser, né, acho que a Gabriela que falou da música, se vai ser, acho que a Soraya também, como vai ser? Não sei. Ele vai trazendo o que vai poder trazer e a gente tolerar o que vier, né? Para poder ir dando, daqui a pouco mais vai dando uma forma, né? Esse tratamento que muitas vezes começa assim, uma desorganização como está dentro deles. Acho que isso. Eu acho que daí o setting que a gente já tinha falado, né? Que ele vai precisar ter um enquadro imóvel, porque, né, mais que nunca hoje se faz no online. E a gente precisa, como é que é, tolerar essa posição que a gente sai, muitas vezes, para bater, digamos, para bater um papo e voltar, né? Que eu acho que o trabalho todo é esse, assim, de não perder o nosso lugar, tá? Mas transitar, né? Muitas vezes entre ouvir, rir, né? Falar tal coisa e daqui a pouco mais e não perder o que está ali circulando no campo. Valderias, eu fiquei pensando, né, nessa questão, né, tu falou assim do respeito e tolerar o tempo, né, do adolescente, mas também o quanto tem que se jogar com uma atividade maior, né? A gente é muito mais ativo. Então, assim, esse jogar com isso, né? Não, porque, vamos dizer, uma época se ficava mais, vamos, pensando nas antigas, como a gente estava falando, de esperar o que o paciente vai trazer, e tarará. Isso não, se tu não for buscar, né, lá dentro, né, então, ter essa atividade, mas ao mesmo tempo não ser invasivo. Então, eu acho que é um papel bastante difícil, né? Não sei o que tu acha, mas eu fico pensando assim nesse, nesse modular isso, né? Uhum. E tu sabe, Anne, que eu acho que isso já fica tão que a gente é mais ativo, né? Sim, Isso é fundamental, né? Porque se o adolescente vier e a gente ficar no silêncio, ele dificilmente ele vai. Até tem os que vão trazer algumas coisas, mas ele vai se sentir, e nós vamos deixar de novo ele no desamparo, né? uhum. É importante, como tu diz, modular, né? Poder. Modular, porque também ficar muito também incomoda, né? Uhum. Sim, sim. Agora eu lembrei que um paciente, às vezes eu brincava com ele, digo, ai, vamos começar o nosso jogo de eu te espremer. Porque daí faz uma pergunta, daí nananã, né? Você sabe como é que eles respondem? Ah, tudo bem. E aí, como é que tá? Ah, tudo bem, né? Tudo bem, mas é nas gírias deles, tá, né? Ah, não, não. Legal, Sim. Ou né? aquele tipo de pergunta que eles só dizem sim ou não, né? Daí tu fica naquilo, sim, aham, fica naquele, no jogo, né? Sim, ou aquela resposta que sei eu, evasiva, né? É, Tudo bem. Sim, e aí, talvez o que o autor ali fala dessa conversa, né, prazerosa, vamos dizer assim, dessa conversa que ele possa trazer, me conta aí, né? Deixa eu te conhecer um pouquinho, sei eu o que sim. é, né? O que tu gosta de fazer. Tornar prazerosa, né? Tornar Sim. prazerosa a conversa, né? Ter gosto pela relação do que, né? Que é o ficar no telefone é muito chamativo, né? Pensar. Sim, e se A eles. Sofia está dizendo aqui, dizem muitos. Pode falar. Não, pode falar. Fala.
Não, a Sofia está dizendo aqui que eles dizem muito, foi legal, não sei, e outros monossílabos, então fica Sim, no vazio, né? sim. E lembrando, né, também que é, ainda é um momento em que eles ficam, como é que é? Eles não têm uma linguagem rebuscada, né? Independente de qualquer coisa, né? Eles ainda Tem a estão gíria, né? Também. sim, e eles ainda estão no processo de maturação, né, cerebral, que só vai se, digamos assim, se encerrar, né, lá pelos 16 anos, por aí, que é quando eles têm toda, né, uma capacidade mais de abstração. Então, isso é um cuidado que também a gente precisa ter, né, com eles, né, porque eles ficam, às vezes, um pouco intimidados com a conversa, com o tipo de... Mais né, concretos, né? Mais concretos. isso, isso. E claro, né, a gente não pode entrar numa fala de gíria, mas também não pode falar, Não. entrar numa fala muito rebuscada, porque também daí não, né, não tem, É, cria uma distância muito grande daí. fica uma distância Sim. muito grande, Uhum. exatamente. Quem E mais aí deseja complementar? Apesar dos desafios, é bem divertido também. Tem um lado divertido atender os adolescentes, né? A gente aprende com eles. nossa, e Sim, muito, muito. né? A gente fica, se atualiza, Com certeza. né? Porque tem algumas coisas que eles trazem que, tá, me explica, porque não, não sei o que, né? Não sei do que trata, né? Principalmente quando vão explicar do jogo, né? Que estava jogando um jogo lá com fulano de tal, a fulana em grupo, daí, enfim, né? E tem alguns jogos que a gente precisa aprender com eles do que se trata, né? Uhum, sim, sim. E mesmo assim é difícil, né? Às vezes é difícil de entender, mesmo eles explicando. É que eu acho que é por isso que de vez em quando o meu paciente me manda um link lá para eu ter alguma ideia do Eu O que que acho, ele quer, o que ele como é quer que do que ele dizer? funciona a queria dizer. coisa. Que a gente está ainda lá no Pac-Man, né? Aham. E eu fiquei pensando, Tá lá né? tentando pegar A do Super Rosana quer Nintendo falar, aí. Anne, a Rosana quer falar. Pode Rosana, falar, Oi, pode oi, boa falar. noite, eu Eu sou a não Rosana. apareceu aqui para É, mim. ô, Ah, tá. Valderiz, eu gostaria de saber um pouquinho como é que é a tua experiência com os pais, né, desses adolescentes, essa questão deles ligarem para você, do sigilo com relação ao que os pais falam para o adolescente, ou do que o adolescente, como é que é essa questão atualmente, como é que você lida, né? Hum, Vocês estão falando, né, das várias possibilidades de como eles chegam, né? Eu tenho um que muitas vezes ele leva o cachorro, né? A primeira vez eu estranhei, porque o Tuco veio e eu nunca consigo lembrar o nome que é do Tuco. E eu falo outros nomes do cachorro, porque vem um monte de nome de cachorro. Aí ele fala, não, Rosana, é o Tuco, você não lembra? Eu falo, ah, é o Tuco, tal. Aí o Tuco passeia, ele fica, é o primeiro que entra, inclusive, na sala, porque já sabe o teu caminho, né? Então, que é bem um, Que que é amor. bem assim um ajudante para ele, né? Para ele poder, quando ele está mais fragilizado, ele leva. Ele fala que foi levar para tomar banho, não sei o que lá, né? Mas, então, assim, como é que é a mãe, por exemplo, desse, que já foi paciente meu quando adolescente, 14 anos, e voltou com 26 hoje, e parece que eu continuo trabalhando com adolescente, aos 26 anos, né? Essa perda de referencial, o que eu vou fazer, o que eu não vou, apesar de estar quase na segunda faculdade, uma dificuldade muito grande, né? E os pais ficam agoniadíssimos, né? sim. Pela pessoa não deseja essa perda, né? Desejo. E aí também a gente fica, né? Porque você também começa a pensar, não é? Nossa, o que esse cara vai fazer, gente, 26 anos, né? Como era diferente da gente, né? Com 26, ficava fazendo um monte de coisa, né? E eles ficam assim, muito ainda perdidos e angustiadíssimos, né?
Uns não querem entrar no mundo capitalista, não vou trabalhar, porque só trabalha. Que sentido tem esse negócio, né? Vou trabalhar o dia inteiro, volto, tomo um banho, vou dormir, volto de novo para trabalhar, para comprar coisa, para depois eu gastar essa coisa, para depois ter que trabalhar de novo, sabe? Aí então eu não vou fazer nada, tipo assim, né? Não, são até uns questionamentos que Que eu falo, eles têm um nossa, é mesmo, pouquinho de razão, esse trem. eles têm, né? Então, nossa, que Sim. tem. Aí você fica pensando, falando, nossa, eu tô nesse batidão aí dele que ele tá falando, né? Mas enfim, né? Sim. Mas tu estava A falando, gente, eu estava. Agora que tu estava não, falando, eu estava exatamente nisso, assim, né? Porque lá eu digo no início eu falo que geralmente é o adolescente que vai fazer um pouco algumas mudanças, né, na nossa cultura e vai. E aí eu fiquei pensando, será que agora, né, me ocorreu, será que é isso que eles também vão fazer, que é nos botar para questionar, né, para que essa loucura toda, né, e trabalho, enfim. Tá, mas vamos lá para falar dos pais. O que eu acho interessantíssimo, assim, né? Primeiro, que atualmente eles já têm pedido mais para vir se tratar, né? Vamos pegar lá, há um tempo atrás, a década de 90, eu não lembro, eu me lembro de um paciente que pediu para vir se tratar, o restante, eles vinham quase arrastados. Né? E hoje, então, eles já pedem mais. Eu acho que à medida que eles pedem, essa situação como é que eu digo, do sigilo, não que a gente tem que manter sempre o sigilo, né? Mas eles não ficam tão persecutórios, sabe? Que vai ser contado. Eu acho que fica mais brando, porque antes era mais tinha, né, eram mais persecutórios até porque tinha a questão da lei, né? E eles acabavam nos contando coisas que não podia ser falado para os pais, né? Então, acho que tem essa mudança, essa primeira mudança, né? Claro, eu trabalho sempre o que está sendo falado com o paciente, não é falado com os pais, né? E o que é falado com os pais, eu não falo para o paciente, tá? Alguma situação que se entende que precisa ser falada é combinado com um, tá? E depois combinado com o outro, né? E eu tenho atendido pais dá para dizer, de pacientes, eu ia dizer adolescentes, não sei, de 24 anos, 25 anos, né? Tem sido mais comum, né? Atender pais, assim, tem sido mais comum atender vovô, assim, uma infinidade de pessoas, né? Vovô, os pais estão separados, então a mãe, né? O pai com a nova esposa, e é bem. Como é que eu vou dizer assim? É bem mais. Não vou dizer que é trabalhoso, mas eu acho que a gente precisa ter um cuidado maior com tudo que vem. E como é que vem, né? Às vezes vem assim, né? Derramando. Eu acho que esse menino com cachorro querido, né? Mas também tudo que ele anuncia, né? Talvez até. Agora eu vou viajar um pouquinho, tá? Mas assim, de uma solidão que ele precisa estar com o cachorro ali, né? Inclusive, né, na consulta. E eles trazem, né? Trazem namorado, trazem amigo. Tu tá desligado o teu microfone. trazem. E quer Uhum. apresentar, né? Só falta falar assim, nós vamos entrar junto, né? Falou, E às oi, vezes cara. entram, né? E às vezes entram, porque É, né, pedem, e aí a gente combina, e aí entram, e aí. E Né? entram sem combinar previamente, né? Também. Pode Isso. acontecer daqui a pouco. Hoje eu trouxe é, a fulana. Uhum. Sim, sim. E já, aí já nessa. desse Desculpa, fala. adolescente, que não é mais adolescente, né? Que já tem 26 anos, né? Recentemente, ele voltou com uns 26, né? Ele voltou agora. E ele falou assim, olha, a mãe dele apareceu assim na escada, lá no hall. Eu olhei para ela e falei que não sabia para onde que ela ia.
ele falou assim, a minha mãe, ele estava meio mudo, eu falei, a tua mãe veio com você? Você veio com a tua mãe? Ah, vim. Ah, ela quer falar comigo? É, será que ela pode entrar? Eu falei, se ela quiser, tá, você quer? Ai, eu quero, mas monossílabo, né? Aí, isso era uma constante antigamente, quando ele tinha 14 anos, ela entrava muito, dava uma pau, uma briga danada com ele, uma gritaria. Agora, não, mas assim, é para dizer que eu não aguentava mais, que não sabia mais o que fazer com o menino, né? Com o menino grande, né? Mas então, assim, aquele dia me pegou surpresa. Eu falei, nossa, ele ainda precisa que a mãe entre, né? Que, assim, como, assim, eu acho que eu também trabalho com escola, sabe? Ainda trabalho com escola e consultório, né? Nossa, a gente vai vendo, assim, muitas adolescentes, né? Muito, assim, muito dependente dos pais, né? Para muita coisa simples, né? Acompanhar a agenda, é, fazer as tarefas, né? Falar, meu Deus do céu, né? Tá. E ao mesmo tempo, pais que têm muito pouco tempo, né? Cada vez menos tempo, menos. E eles ficam mesmo, né? No celular, muito tempo. Cada um tá com a cabeça cheia, eles sozinhos nos quartos, eles não conversam com os pais, né? Os pais não conseguem conversar com eles. É mesmo essa coisa que eles, igual a gente, eles, você tem que ter um repertório, uma paciência, para você não se sentir totalmente excluída da sessão ali, quando o cara não falar nada nele. É normal, tudo bem, normal, tudo jóia. Você vai falar, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Não vou falar nada, acho que nós vamos terminar agora, né? É, e os pais também falaram, não consigo falar com ele não fala nada, ele fala, tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente precisa uma insistência delicada, vamos dizer assim, né? Uhum. Vagarosa, mas persistente, né? E às vezes os pais não têm mesmo, né? Como a gente, como pais, muitas vezes você tá muitas vezes cansado, né? Mas eu vejo essa questão da solidão muito grande mesmo, né, pessoal? Nossa, ou por falta de tempo, ou porque não consegue diálogo, né? Se perde em si mesmo, muitas patologias já instaladas, né? Bastante mesmo, né? Mas, isso aí. Bom, Obrigada, viu, Rodrigo? Só nós. falar uma coisinha, tá? Eu acho que Soraya, quando Sim, tu sim, fala. eu ia abrir para ti, e daí a gente se encaminha para o final. Eu ia abrir para ti, e aí a gente se encaminha para o final, Desculpa, para a gente estar indo para o final da. tá, Pode falar. desculpa. Mas a Soraya, quando tu fala que vem sem avisar, eu acho que é isso que, né, que os autores vão falando que a gente tem que acolher, né? Acolhe o que vem. E aí vamos ver, né? Depois a gente vai vendo o que a serviço do quê, né? E Rosana, eu fiquei pensando dessa situação que é grave, né? Esse teu paciente aí, né? Me parece, que é uma característica também do momento atual, né? Uma indiscriminação total, né? Uma mãe que não consegue ver, e aí nós vamos lá não consegue ver o filho, né? Não consegue ver. O que que ela está vendo ali? Ela está vendo um menino e não um homem, né? E aí, enfim, com a dinâmica toda deles, mas me parece que essa é uma outra questão importante, o quanto nós pais estamos com dificuldades de deixar os nossos filhos crescerem e irem para o mundo, né? Acho que tem algo que vem da criança, então, do indivíduo sem desejo, mas é sem desejo porque também, né, tá ali nesse emaranhado aonde os pais também, de alguma forma, não estão podendo soltar ele para o mundo, né? Tá bom. Obrigada, Rodrigo. Tá. Não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, porque a gente já está se encaminhando para o nosso final. A sala cheia ainda, pessoal, é um assunto que o pessoal se interessa e tem muita coisa para falar. Acho que teria muito mais coisa para falar, né? Acho que vai abrindo e na medida que a gente vai conversando, mais ideias vão surgindo, né? Eu acho que é um tema, né, que nos toma e nos preocupa, né? Eu acho que a gente está como tu falaste, da sociedade, né? A nossa sociedade atual, acho que está produzindo também, né? Os adolescentes com mais sofrimento.
todos somos, né, atravessados, mas eu acho que quem não tem o recurso, né, interno ainda sofre muito mais. Mas enfim, não sei se mais alguém gostaria de falar. Se tu gostaria de fazer um encerramento, Valderias, quem sabe? Eu acho que eu só gostaria de agradecer o convite, foi maravilhoso rever várias coisas, estudar, né? Porque a gente está sempre estudando, mas, né, até tentar organizar, e eu fiquei, em algum momento fiquei pensando, tá, mas acho que tá com muita coisa, tinha mais um monte, tira, né? Assim, e talvez um pouco como tá o adolescente, né? Vem muitas, são muitas sensações, né? São muitas questões para dar conta, né? E aí, Sim. valeu, muito obrigada. Então tá. Muito bom. Queria agradecer então a presença de todo mundo. Vamos abrir a câmera, o microfone para bater palmas e depois eu acho que a gente fica um pouquinho para bater uma foto. Acho que ver se a Priscila bateu. Vamos abrir as. Obrigada, Valderias. Muito bom. Sempre lembrando que a gente tem uma disciplina no CEPOP inteirinha, né? Ah, sim. Ministrada pela Isso, Valderias. é sob a coordenação da Valderias. Isso aí.